Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo esse vídeo. Você está no canal Augusto Desvendando Direito e hoje vamos falar da melhor matéria do mundo, direito penal, mais especificamente sobre homicídio. Vamos tecer alguns comentários sobre o crime de homicídio com base em uma questão tirada da OAB do ano de 2012. Vamos ao enunciado. Analise detidamente as seguintes situações. São duas situações e nós devemos analisar o que é que acontece em cada uma dessas duas situações descritas. Casuística 1. Amarildo, ao chegar em sua casa, constata que sua filha foi estuprada por Terêncio. Temos um pai que, ao chegar em casa, descobre que a filha foi violentada, inclusive sabe quem foi o sujeito que praticou o crime. Imbuído de relevante valor moral, ou seja, com aquele sentimento terrível com relação ao fato que recaiu sobre esse injusto, que recaiu sobre sua filha, ele contrata Ronaldo, pistoleiro profissional, para tirar a vida do estuprador. O serviço é regularmente executado. Ronaldo, então, é contratado por um pai que, imbuído de relevante valor moral, quer ver morto o estuprador da filha. É geralmente esse o exemplo trazido pela doutrina quando nós falamos de relevante valor moral. Estamos diante, inclusive, de uma situação muito conhecida na doutrina e na jurisprudência como homicídio privilegiado, que é, em verdade, uma causa de diminuição de pena, uma vez que há um relevante valor moral com relação àquele sujeito que se vê na ânsia de ver morto alguém que causou-lhe um mal grave ou causou um mal grave a alguém que esse sujeito ama, no caso em questão a filha que foi violentada. E no caso, ele contrata o Ronaldo, que é um pistoleiro profissional, para tirar a vida desse estuprador. Então o Ronaldo, ele aparece como um mercenário, alguém que é contratado para tirar a vida de outra pessoa. E o serviço é regularmente executado. Ou seja, o estuprador é morto. Casuística 2, o segundo caso. Lucas concorre para um infanticídio auxiliando Julieta. Ou seja, Lucas ele auxilia a mãe, Julieta, na prática do crime de infanticídio parturiente, ou seja, Julieta é quem teve o parto, claro, a matar o nascituro, o que efetivamente acontece. Lucas sabia desde o início que Julieta estava sob a influência do estado puerperal, considerando, ou melhor, levando em consideração a legislação vigente e a doutrina sobre o concurso de pessoas, é correto afirmar que... Vamos primeiro analisar esse segundo caso e depois a gente discorre sobre as alternativas, já tecemos algumas considerações sobre a primeira casuística, mas vamos tecer outras ao analisar as alternativas. No segundo caso, nós temos Lucas, que ele auxilia Julieta, que está sob a influência do estado puerperal, ou seja, ela teve o parto e logo após o parto, ainda sob a influência do estado puerperal, ela decide matar o próprio filho. E o Lucas ele concorre com o crime, ou seja, ele presta auxílio para que Julieta possa matar o próprio filho. E aí, com relação aos dois casos, as duas casuísticas, nós devemos escolher a alternativa correta, que melhor vai enquadrar essas duas situações, melhor vai enquadrar esses crimes, tá? Vamos então para a alternativa A. No exemplo 1, Amarildo responderá pelo homicídio privilegiado. O Amarildo é pai de uma moça que foi estuprada. E diante dessa situação, diante do estupro que ele sabe que a filha vivenciou, ele se sente tão incomodado, tão triste, ao ponto de contratar alguém para matar o estuprador para se sentir vingado ou para sentir que houve alguma justiça, que a sua filha ela não
só sofreu e aquele indivíduo vai ficar impune por aí. Então há um relevante valor moral. E como eu já havia dito, a doutrina costuma chamar esse relevante, essa causa, né, não é a única, mas essa causa de diminuição de pena no homicídio como homicídio privilegiado. Então sim, o Amarildo ele responderá por homicídio privilegiado. Opa, deixa eu só mudar a cor. Amarildo. Eita. Agora sim. Amarildo responderá pelo homicídio privilegiado. Ah, mas por quê? O que quer dizer esse homicídio privilegiado? Olha, quer dizer o seguinte, quer dizer que Amarildo, sendo pai de uma moça que foi violentada, estuprada, ele tem motivos. É compreensível que ele tenha motivos para desejar que o estuprador de sua filha morra, por exemplo. E diante disso, há um relevante valor moral. E o legislador, ele contempla esse tipo de situação. Ele diz, olha, tudo bem, houve crime, realmente, o Amarildo ele tem que responder pelo crime. Mas, moralmente falando, dá para entender essa conduta do Amarildo, dá para entender esse desejo do Amarildo em ver esse sujeito morto. Uma vez que ele praticou esse mal injusto contra a filha dele. Então, há sim a figura do homicídio privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena aqui no homicídio. E Ronaldo, pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe. O Ronaldo, ele é contratado, então, para matar o estuprador. É contratado, obviamente, que mediante pagamento ou uma promessa de pagamento. E quando há esse tipo de situação, caracteriza-se um motivo torpe, porque é horrendo você olhar para um indivíduo que se sujeita a uma situação em que, por dinheiro, ele mata outros indivíduos. Então, o Ronaldo, ele pratica homicídio qualificado por motivo torpe. Motivo torpe é, portanto, aquele que causa aversão, causa repulsa. Eu olho para aquela situação, eu olho para aquele indivíduo que praticou a conduta e penso, nossa, cara, como é que você tem coragem de agir assim? É repugnante, é nojento olhar a maneira como você decidiu viver e as coisas que você decidiu fazer. Então a gente tem aí, portanto, o motivo torpe. No exemplo 2, Lucas e Julieta responderão pelo crime de infanticídio. Ou seja, Julieta, que estava sob a influência do estado puerperal, ela mata o filho após o parto e, portanto, ela responde pelo infanticídio. Mas e o Lucas? O Lucas, como nós podemos perceber pela casuística 2, ele concorre, ele auxilia Julieta na prática do crime de infanticídio. Ele não mata sozinho o recém-nascido. Então, portanto, há sim a participação do Lucas. O Lucas ele concorre para que o crime se efetive. E, portanto, está correto. Lucas e Julieta responderão pelo crime de infanticídio. Portanto, nós vamos ficar com a alternativa A, mas vamos analisar as demais alternativas para que possamos extrair mais informações relevantes no tocante ao crime de homicídio. No exemplo 1, a Amarildo responderá pelo homicídio privilegiado. Sim, nós chegamos a essa conclusão de que deve incidir ali uma causa de diminuição de pena, uma vez que o Amarildo ele age imbuído de um relevante valor moral. E Ronaldo, pelo crime de homicídio simples. Já é um erro que, como nós sabemos, o Ronaldo ele recebe, ele é contratado para a prática de um homicídio. E isso qualifica o homicídio. E, portanto, o Ronaldo ele não responde por um homicídio simples, lá do caput do artigo 121, mas sim por um homicídio qualificado, porque há ali um contrato para que ele pratique o homicídio e ele realmente venha a praticar. Ou seja, sem privilégio pelo fato de estar imbuído de relevante valor moral. Ele realmente não está imbuído de relevante valor moral, porque essa situação do relevante valor moral, ela incide somente com relação a Amarildo, que era pai da moça, que teria um interesse particular em ver prejudicado, ver morto, aquele outro indivíduo que praticou o estupro.
Já o Ronaldo, não há a prevalência desse relevante valor moral. Contudo, não é isso que faz com que ele responda por homicídio simples. Na realidade, ele responde por homicídio qualificado, justamente porque ele está recebendo para a prática do crime. Ele recebeu para a prática criminosa. E isso qualifica o homicídio, tá? Então, não é essa a situação. Embora ele realmente não esteja ali imbuído de relevante valor moral, tá? Mas isso não torna um homicídio simples, tá? A frase toda em si, ela fica equivocada nesse sentido, porque na realidade não prevalece o relevante valor moral, mas há o homicídio qualificado porque ele está sendo pago para a prática do crime. No exemplo 2, Lucas, que não está sob a influência do estado purpural, realmente o Lucas ele não está sob a influência do estado purpural, porque o Lucas ele não vai ficar grávido. Então não há aí o estado puerperal e ele também não teve um parto para logo após o parto estar aí em estado puerperal. Responderá por homicídio. Contudo, ok, o Lucas ele não está sob estado puerperal, porque ele não está grávido, ele não vai ficar nesse estado de perturbação logo após de perturbação mental logo após o parto, porque ele não teve parto. Contudo, ele não responde por homicídio. E por que é que o Lucas ele não responde pelo homicídio? Por homicídio. Porque na realidade ele auxiliou Julieta na prática do infanticídio. Ele não executou sozinho o crime. Ele não foi lá e matou simplesmente a criança. Ele não foi lá e matou alguém. Na realidade, ele auxilia essa mãe, que está sob a influência do estado purpural, a praticar o crime. E Julieta pelo crime de infanticídio. A Julieta sim responde pelo crime de infanticídio. E, como a gente já concluiu, o Lucas também, porque na realidade ele auxiliou a Julieta na prática desse crime. O Lucas, portanto, não responde pelo crime de homicídio e por isso a gente percebe que a alternativa B ela tem equívocos e está incorreta. E vamos para a análise da alternativa C. No exemplo 1, Amarildo responderá pelo homicídio privilegiado. Realmente, o Amarildo ele responde pelo homicídio privilegiado, e eu estou repetindo isso várias e várias vezes, porque há um relevante valor moral, porque há um interesse do próprio Amarildo em ver aquele indivíduo pagando de alguma maneira pelo que ele fez com a filha dele. E Ronaldo pelo crime de homicídio simples. Já concluímos que não há um homicídio simples com relação ao Ronaldo. Ronaldo está recebendo para a prática daquele determinado crime, do crime de homicídio. Então não é um homicídio simples, é um homicídio qualificado. Inclusive é um motivo torpe receber para a prática desse crime. No exemplo 2, tanto Lucas quanto Julieta, responderão pelo crime de homicídio. A gente já viu que não, que os dois vão responder pelo crime de infanticídio, porque a mãe ela está sob a influência do estado purpural e o Lucas ele não mata simplesmente alguém, ele não mata alguém. O que ele faz na realidade é auxiliar essa mulher na prática do crime, a praticar o crime. E vamos então para a alternativa D. No exemplo 1, Amarildo responderá estou igual Cebolinha aqui. Amarildo responderá pelo homicídio privilegiado. Ele realmente vai responder aí pelo homicídio privilegiado, já sabemos o motivo, não vou repetir mais uma vez, mas vou sim, relevante valor moral, grave isso. Há uma causa então de diminuição de pena. E Ronaldo pelo crime de homicídio qualificado. Realmente, o Ronaldo ele responde pelo crime de homicídio qualificado, cara. O cidadão ele está recebendo para ceifar a vida de outro. É plausível que isso seja qualificado, que ele receba aí uma pena maior. Contudo, olha o que diz a alternativa D. Diz que o Ronaldo ele vai responder pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Eita, e aí, o que acontece? O que acontece é que na realidade não há um motivo fútil, há um motivo torpe. E qual é a diferença entre o motivo torpe e o motivo fútil? Olha, na prática às vezes fica bem difícil de definir realmente o que é motivo torpe e o que é motivo fútil.
mas vamos tentar usar ali o que diz a doutrina e usar assim um conceito bem simples mesmo. O motivo torpe, bem simplista, o motivo torpe é aquele em que a ação praticada, o crime praticado, ele causa na sociedade, ele causa nas pessoas nojo. Ele causa nas pessoas uma aversão com relação ao que aquele indivíduo foi capaz de fazer. Já o motivo fútil, quando estamos diante de um motivo fútil, é um motivo que é insignificante, que você olha para aquela situação e percebe a desproporção na conduta daquele indivíduo. Imaginem que eu me dirijo a um bar, estou embriagado, e conversando com o dono do bar, eu peço vários itens daquele estabelecimento, consumo, e depois eu peço para ele anotar ali para mim. Ou seja, eu peço que ele me venda tudo aquilo ali fiado e ele diz que não, e aí eu vou lá e mato o sujeito porque ele não quis me vender fiado. Se é um motivo fútil, será que é motivo relevante, é proporcional matar alguém que não quer me vender fiado? É um motivo, portanto, fútil, um motivo insignificante. Isso é, portanto, um motivo fútil, tá? É só um exemplo, tá? Mas também é um exemplo bem comum na doutrina. No exemplo 2, Lucas, que não está influenciado pelo estado puerperal, realmente, Lucas não pode estar influenciado pelo estado puerperal, justamente porque ele é homem e não tem estado puerperal, porque ele não fica grávido e também não há parto, responderá por homicídio. Novamente o mesmo erro, porque na realidade, por mais que ele não tenha esse estado puerperal, e eu já estou sendo repetitivo também, ele não responde pelo homicídio porque o que ele fez na realidade foi auxiliar na prática do crime e não sozinho matar aquele recém-nascido. E Julieta pelo crime de infanticídio. Julieta responde pelo crime de infanticídio e o Lucas também responde pelo crime de infanticídio, como nós já vimos. Então vamos fazer uma análise geral do que nós vimos. O Amarildo, que viu a filha, que vê a filha diante daquele sofrimento de ter sofrido um estupro, ele vai responder por um homicídio privilegiado, ou seja, vai haver uma causa de diminuição de pena. E ele contrata alguém para matar o estuprador. E essa pessoa que é contratada para matar o estuprador tem que responder pelo homicídio qualificado, por motivo torpe, porque ela está recebendo para matar alguém. Ou seja, esses indivíduos, geralmente eles não estão nem aí para o motivo pelo qual eles estão sendo contratados. Eles estão sendo contratados para matar alguém e eles vão matar alguém, e é só isso. Então é, portanto, um motivo que causa aversão, causa nojo, é um motivo torpe. Já no caso de Lucas e Julieta, a gente percebe que o Lucas ele concorre para a prática do crime e a Julieta, que está sob a influência do estado puerperal, ela mata o seu próprio filho. E aí a gente tem a figura do crime de gente, que isso? Do crime de infanticídio, tá? E aí a gente vai para as nossas considerações finais. A gente percebe que é realmente, deixa eu limpar a tela, é realmente a alternativa A, que é a alternativa correta. E a gente vai tecer os nossos últimos comentários com relação ao que foi dito aqui. Dentro do artigo 121, nós temos situações em que pode haver ali uma diminuição da pena do homicídio, porque o legislador entendeu por bem que são situações em que a situação em que é colocado o autor daquele crime é peculiar e é, em alguma medida, compreensível pela sociedade. E aí nós estamos diante, por exemplo, do relevante valor moral, que são situações em que há um interesse pessoal daquele indivíduo que vê o seu íntimo ser afetado, ou ver alguém que ele ama ser afetado pela, por exemplo, no exemplo da questão, né, pelo crime de estupro, ver a filha sendo estuprada, ele tem um interesse pessoal em ver a vítima prejudicada, em ver a vítima morta, que no caso do crime de homicídio.
ou relevante valor social. Aqui, diferente do relevante valor moral, o interesse ele é coletivo, é um interesse que diz respeito à sociedade. O indivíduo ele mata alguém que não faz muita diferença para a sociedade, alguém que a sociedade talvez deseje ver morto. É o caso, por exemplo, de um serial killer, tá, gente? Eu não estou dizendo que é justificável matar um ser humano, tá? Eu estou dizendo que o legislador entendeu por bem que há determinadas situações em que não que seja justificável a morte, mas que a gente consegue compreender quais eram as motivações daquele indivíduo e a gente se coloca no lugar daquele indivíduo e consegue entender que talvez a gente não devesse puni-lo com tanta rigidez, tá? E a gente tem aí, por exemplo, o relevante valor moral, o relevante valor social, e a gente tem ainda a violenta emoção. E essa violenta emoção também é prevista lá no artigo 121 como uma causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, e ela ocorre quando alguém se vê aí atingido por uma violenta emoção logo após uma injusta provocação da vítima. E essa provocação, portanto, deve ser injusta e deve ocorrer logo após essa injusta provocação. Ele pratica o crime logo após a injusta provocação. Ele não pode. É o caso, por exemplo, de um indivíduo chega em casa e ele descobre que ele, na realidade, ele pega a mulher na cama com outro homem. E aí, naquele estado de nervo que ele se encontra, naquela situação de violenta emoção, ele vai lá, pega a arma na gaveta e mata os dois. Ali, portanto, é óbvio que o homicídio ele tem que ser considerado, pessoas morreram, não estou justificando isso, mas há ali uma situação em que você entende o que aquele indivíduo está sentindo. Ele está ali diante de uma violenta emoção e está agindo ali imediatamente, sem pensar. E é isso que justifica o homicídio privilegiado, tá? Você entender que o homicídio é privilegiado. Porque se esse indivíduo ele vê aquela situação da mulher traindo na cama dele com outro homem, mas aí, no caso, ele sai de casa e ele passa 3 dias fora de casa. E aí, quando ele volta, ele resolve matar a mulher. Ele teve tempo para refletir. Ele não está mais ali diante de uma situação em que ele ainda está ali tomado por uma violenta emoção, tá? Então, essa violenta emoção, ela só existe quando a ação ela é praticada ainda dentro daquele contexto em que há violenta emoção. Não pode haver uma premeditação, tá? E a gente também tem, como há outras, tá, gente? Eu só trouxe 2 exemplos. A gente tem a figura do homicídio qualificado. Há situações em que o legislador entendeu por bem que a pena do caput ela não seria suficiente para intimidar os indivíduos. Ela não seria suficiente para punir os indivíduos que praticam crimes em determinadas circunstâncias. E 2 dessas circunstâncias, que foram discutidas durante a realização da questão, é o motivo torpe e o motivo fútil. De uma maneira bem simplista, mas o que eu aconselho é realmente ler uma doutrina, pesquisar por exemplos, é o motivo torpe e o motivo fútil. O motivo torpe é aquele que causa aversão, é aquele que você olha para a conduta daquele indivíduo e vê o quanto é desprezível, o quanto é repulsivo estar diante da capacidade daquele ser humano em praticar aquele crime. E o motivo fútil, por sua vez, é aquele que é insignificante. Você olha a situação e diz, nossa, mas fulano matou ciclano por isso, por tão pouco. E aí a gente está diante de um motivo fútil. O motivo torpe, geralmente na doutrina, o exemplo mais recorrente é realmente o de alguém que recebe pecúnia, né, recebe money para matar outro indivíduo. E o motivo fútil, por exemplo, numa briga de bar, ou mesmo numa situação em que você quer comprar fiado e o dono do bar não quer te vender fiado, e você vai lá e mata o dono do bar, tá? São situações que configuram um motivo fútil. Tecemos várias considerações, falei aqui meio acelerado, mas é para não tentar deixar, é para tentar fazer com que vocês não fiquem entediados durante o vídeo. Mas é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até
outros encontros, se Deus quiser. Muito obrigado.